Fala, duelistas! Essa semana voltamos à normalidade, com o duelo de Joey e Rex Raptor. Então, sem mais delongas, embora pra análise. O vídeo de hoje utilizará 2 episódios do anime e 3 capítulos do mangá. Na verdade, um episódio e meio, e isso devido a uma expansão que o anime cria para contar o background de amizade de Joey e Tristan. Episódio 11, O Poder da Amizade. Lava Battleguard 1 and Swap Battleguard 2, capítulo 77, Vou Vencer Sozinho. Em ambas as obras, a turminha está procurando por Mokuba, mas percebem que, essas horas, ele já estaria no castelo de Pegasus. Yami no mangá e Yugi no anime enfatizam que o único jeito de entrar seria conseguindo as 10 estrelas, e nisso vemos a quantidade de estrelas de cada um dos duelistas. O anime aproveita para começar a fazer a primeira expansão. Joey repara que tem cartas no chão, e nisso Tristan revela que começou a gostar do card game e comprou algumas delas. Nisso Joey repara numa besta guerreira e se lembra que possui uma carta parecida, e começa a procurar em seu baralho. Ao encontrá-la, começa a tentar convencer o Tristan que seria melhor ficar com a carta, metendo louco. Tristan concorda em deixar emprestado, aproveita para fazer uma brincadeira com o nome das cartas, e era uma dupla dinâmica, o Idiota 1 e o Idiota 2, e o Guizinho cai na risada. O anime enfim prossegue, a cena onde Mai está finalizando sem dificuldade seu oponente. A página seguinte no mangá dá um breve resumo dos objetivos de cada personagem importante até então, e a quantidade de duelistas remanescentes. E quando chega na vitória de Mai, o mangá enfatiza que ela havia eliminado esse participante. A cena seguinte mostra Mai apreciando o pôr do sol, quando de repente ela começa a pensar em Joey, e logo se enfurece por ter perdido para ele. No mangá ela tenta desvendar o que seria o enigma que ele havia proferido, e tenta imaginar qual seria a resposta, quando de repente é abordada por Rex Raptor, que desafia ela para um duelo para se vingar do chute seco que tomou no rabo ao perder o quarto. Mai logo dispensa, dizendo que não tem interesse em enfrentá-lo. Rex tenta insistir, dizendo que era um oponente à altura, e já havia conquistado 5 estrelas. Mai mostra que havia coletado 8, e como só faltava 2, ela iria escolher seu oponente. Rex entende que provavelmente seria Yugi. No mangá, ela reforça que, antes de enfrentá-lo, queria acabar com um certo duelista. Nisso percebe uma oportunidade e faz um trato, no qual ela aceita duelar caso ele derrote um certo oponente. Rex está querendo muito dar o troco e aceita as condições, e nisso Mai começa a tratá-lo como um capacho, e aproveita para perguntar o enigma, que foi dito por Joey, onde ele responde com uma resposta um tanto bizarra. A cena seguinte em ambas as obras mostra Joey procurando um adversário. No mangá, sempre que o pessoal olha para o Yugi, acaba se assustando e recusando o desafio. Bakura e Tristan comentam que estão associando a imagem de Joey à força de Yugi, e por isso recusam sem pensar 2 vezes. Já no anime, Teia e Tristan alopram Joey, dizendo que os duelistas pareciam mais fracos, e que estavam no mesmo nível de Joey. E depois comentaram que o Ivo parecia fraco, mas escondia um certo potencial, e que Joey deveria ser o mais fraco da ilha, o que deixa Joey pistola, até que são interrompidos pela gargalhada de Mai, que chega esculachando a turminha, dizendo que parece um bando de patos seguindo o Yugi. Logo em seguida questiona se isso não o atrapalha, pois nessa altura, se estivesse sozinho já estaria dentro do castelo. Yugi no anime fica sem resposta, enquanto Yami no mangá tenta enxergar qual seria o real objetivo dela. Então ela revela que seu alvo ainda era Joey, mas que seu servo iria lutar no lugar dela. E de trás da árvore sai o Rex Raptor. As reações de Joey são divergentes. No anime, Joey acaba sendo gado e pergunta como Rex teve essa oportunidade. Obviamente é uma brincadeira, mas perdeu a graça quando Mai mostrou sua real face. Mai fica sendo isqueirinho e fica provocando Joey para aceitar o duelo. No mangá, Joey fica em chamas por poder lutar com um oponente mais forte. E Rex não entende os motivos de Mai, mas parece ser conveniente para ele. E aqui Mai revela suas reais intenções, onde a vitória de Rex iria de certa forma vingar sua derrota contra Joey, caso ela derrotasse Rex novamente. Ela fica enfurecida, pois ela implica tanto com Joey, mas não tem coragem de enfrentar o Yugi. Yami novamente mostra confiança plena sobre Joey e acredita na sua total vitória, mas mantém esse comentário apenas em seus pensamentos. Existe uma caixa de duelo nas proximidades, e Mai fica tentando bajular seu criado para tentar melhorar seu desempenho. No anime, a cena que Teia pensa que Mai estaria implicando com Joey, ela apenas pensa que a vitória está garantida com o apoio de Yugi, mas Mai se antecipa e diz que existe uma condição, que Joey duela sem interferência ou ajuda externa, caso contrário o duelo seria invalidado. Joey, sem pensar 2 vezes, aceita os termos e expõe que pode ser algo imprudente, mas ele precisava provar a si mesmo que era capaz. Aqui entra uma expansão do anime, onde Tristan tenta mudar a decisão de Joey ao ponto de querer falar por ele, e Joey acerta o café pequeno na lata de Tristan, que fica pistola, e Joey se explica que o que Mai falou era verdade, e não poderia ficar nas sombras de Yugi, e que uma hora teria que caminhar com suas próprias pernas. E caso não seja forte o suficiente, era melhor ele perder naquele momento mesmo. Tristan tenta uma última vez conversar Joey falando de Serenity, mas Joey se mantém firme. Tristan, magoado, diz que não iria assistir esse duelo, e sai do recinto. Joey aceita as condições, e novamente pede para que Yugi não dê dicas. E nisso, Rex Raptor proclama do Stand By. A plataforma surge do chão. No mangá, essa cena foi um tanto diferente. Antes de começar o duelo,
Joey conversa com Yami e faz um pedido, que ele não auxilie no duelo. A turminha diz que isso era loucura. Joey concorda que é uma atitude imprudente, mas ele insiste que iria continuar e apostar tudo, pois essa vitória seria a prova que realmente ele era capaz de salvar sua irmãzinha. Yami entende os sentimentos de Joey e abre espaço para que Yugizinho fique no comando. O Yugi diz que precisa animar Joey com uma calorosa torcida. Joey fica agradecido e parte em direção ao duelo. Tea fica pensando no porquê Yami se retirou, entende que era uma forma de demonstrar que confiava plenamente na capacidade de Joey. Enfim, o duelo iria seguir, com a turminha torcendo por Joey, e Mai sendo carinhosa com seu servo. No anime, ela é rude e menciona o fato de uma recompensa, e claro que Joey pergunta o que seria essa tal recompensa, achando que era algo melhor do que cartinhas, mas o Rex Raptor mete o louco e não responde. Em seguida, pergunta qual seria a aposta. Joey aposta 2 estrelas. O campo estava dividido por igual, entre deserto e gramado. Joey sabe que as cartas Gino ganham força de campo no deserto, mas pensa que seu combo seria imbatível, e que seu dragão milenar era insuperável. Novamente o anime coloca uma adição, onde o Yugizinho vai procurar Tristan. Joey, ao sacar a mão inicial, percebe que está com seu combo em mãos, e ao olhar para a turminha, no anime, percebe que apenas Tea está lá, e fica confiante, invoca o dragão bebê em modo de defesa, mas não contava que o Rex iria sacar uma carta boa, invoca o Ray Rex de 2 cabeças, que amassa o dragão bebê. Mas no anime comenta que seu principal combo foi selado. No mangá ela diz que já imagina qual seria o resultado final da partida, e o capítulo do mangá se encerra aqui. Capítulo 78, eu não vou perder. Joey fica desesperado, já que seu trunfo foi destruído facilmente. Aqui Mai comenta que sua principal jogada foi selada. Rex o pressiona, dizendo para ele fazer a sua jogada. No anime, Joey joga a carta Liugan com 1750 pontos de ataque, e comanda o ataque criatura de Rex. No mangá, ele invoca o Homem-Boi Demoníaco, que possui 1800 pontos de ataque, mas Joey se esqueceu da força extra de campo, e com isso seus pontos de vida caem para 1680 no anime e no mangá 1720. Rex Raptor tem como objetivo dar o troco em Mai, e por isso fica pressionando o duelo, pressionando Joey a fazer a próxima jogada, e com isso ele invoca um guerreiro, que irá ser favorecido pela força de campo, o guerreiro de machado, e assim, no anime, destrói o Dino de Rex, e em resposta invoca o dragão armado de espada. Detalhe é que no mangá, Joey não atacou a criatura do oponente, e com a força extra, o Dino sobrepõe o guerreiro de Joey. O anime corta para a cena onde Tristan está lavando o rosto, e o Yugizinho o encontra. Tristan fica preocupado por ter deixado Joey sozinho, mas o Yugizinho responde que não faz diferença, pois não poderia dar dicas. Tristan fica puto e puxa o Yugi pela gola, mas Yugi responde que acredita nas capacidades de Joey e pede para que ele assista o duelo, onde ele iria mostrar sua real força. A cena retorna para o duelo, e no mangá, Joey está praticamente com a metade dos pontos de vida. Yugi fica realmente preocupado, e Joey começa a pensar que não tem chances de vencer, e seus pensamentos vão adiante, onde chega a duvidar de si mesmo, mas logo cai na real que precisa resolver seus problemas ele mesmo. Em ambas as obras, Joey não possui uma carta que seja mais forte que os Dinos de Rex, então ele escolhe setar o Mago do Tempo, mesmo não sabendo quais os outros efeitos ele possui. E sim, ele setou como uma carta mágica armadilha. O card game da Bandai, e no mangá, o Mago do Tempo é uma carta mágica. A versão do anime adaptou essa jogada, mesmo o Mago do Tempo já sendo um monstro de efeito. Na época deve ter sido bem estranho, mas hoje em dia temos cartas que permitem replicar essa jogada, como os artefatos. Mas saca que aquela carta era o Mago do Tempo, e avisa o Rex, que simplesmente desconsidera qualquer perigo, subestimando o Joey como duelista. Mas relembra que essa foi a carta que selou sua derrota, e nisso o duelo prossegue, com Joey colocando um monstro na defensiva. No turno de Rex, ele invoca o Mega Sauler e parte para o ataque, destruindo o monstro de rocha. O anime readapta a cena seguinte do mangá, utilizando a expansão do começo, e joga essa cena adiante. No mangá, Joey invoca o Bárbaro número 2, em modo de ataque, e ele é destruído facilmente, deixando o Joey com 665 pontos de vida. Bakura comenta que a força de campo está acabando com qualquer chance de resposta dos guerreiros de Joey. Tea pergunta se tem alguma forma de vencer, e Yugi sabe qual seria. Ele apenas pensa que ele precisa usar o Mago do Tempo, para ter uma chance de vitória. A turma pressiona Yugi para ajudar Joey, mesmo que contra sua vontade, pois ele estava lutando por algo maior. E quando Yugizinho iria ceder, Yami o impede, dizendo que Joey estava duelando por conta própria. Quebrar essa promessa iria ser um desastre durante esse duelo. Yami chama a atenção de Yugi, pois Joey não havia desistido ainda. Enfim, ele invoca o espadachim das chamas, e por ser um monstro guerreiro, ele ganha força extra de campo. Claro que essa carta é um monstro normal, tanto no anime quanto no mangá, mas no card game, ele é um monstro fusão. Pelo jeito, a Konami ainda não tinha definido o que essa carta seria. O Rex Raptor se precipita, ordenando um ataque, pensando que iria conseguir um empate. Entretanto, esqueceu que o elemento fogo afeta os Dinos, e com isso, Joey sai vencedor dessa batalha, mesmo estando surpreso. Mas sabia que o atributo dava vantagem nessa luta, diferente do mangá, onde Rex e Mai foram pegos de surpresa, e Joey sabia que o atributo fogo tinha vantagem contra Dinos. E o volume do mangá se encerra aqui. E como de lei, esse volume Takahashi preparou um jogo extra, que falaremos após terminarmos o vídeo. Volume 10, capítulo 79, Marca do Tempo. Vemos novamente o resultado da Lua, onde Joey explica que esse era uma das suas melhores cartas, e dá um bom dano nos pontos de vida de Rex. Mai ressalta que Joey é apenas um amador,
que essa jogada foi pura sorte. Terra retruca dizendo que ele não era tão maduro assim, pois havia derrotado. Então ela responde que caso o Yugi não tivesse ajudado, o resultado seria bem diferente. Rex não tem um dino que supere essa fraqueza, mas ainda tinha um Ice escondido na manga, e fica enrolando o El até sacar seu trunfo, e com isso vai tendo seus monstros destruídos um a um. Mas pressiona Rex, que apenas pensa que era apenas uma questão de tempo, e que ela seria a próxima da vez. Joey se sente confiante, então o Yugizinho se preocupa, e era óbvio que ele tinha como lidar com essa situação. Veremos mais turnos do Rex dando stall, até ele conseguir sacar sua carta mais poderosa, o Dragão Negro de Olhos Vermelhos. No anime, eles acrescentam uma cena extra, onde após Joey destruir um dos dinos de Rex, ele invoca o Bárbaro número 2. Em seguida, Rex saca uma carta poderosa, o Dragão Serpente Noturna, e revela que foi um prêmio para os classificados para a segunda fase do campeonato. E com isso, vaporiza o milagre de Joey, que ao sacar em seu turno, consegue o Bárbaro número 1. E ao olhar a carta, tem um flashback de quando estava tendo problemas com alguns valentões, e Tristan chegou no momento certo e os dois acabaram com o bando. Mesmo com Joey assistindo, que dava conta sozinho, e percebe que Tristan sempre estava ao seu lado nos momentos mais difíceis. E quando está pensando, Tristan dá um grito para ele se recuperar, e com isso invoca o monstro de Tristan. E em resposta, Rex ataca o Bárbaro número 1, mas seu ataque é refletido. Aqui não fica muito bem explicado, mas parece ser um efeito de quando as duas cartas estão em campo. E com isso, ele dá mais uma mordidinha nos pontos de vida de Rex. O anime finaliza com a silhueta dos Olhos Vermelhos atrás de Rex, proferindo que o jogo ainda não tinha acabado. Episódio 12, Chamas Negras. O Dragão Negro de Olhos Vermelhos. Rex continua com seu stall, onde Joey destrói todos os seus monstros com o ataque do Bárbaro. E a turminha fica eufórica, mas Rex diz que sua carta mais poderosa ainda não havia sido jogada. E ao fazer a compra, ele consegue sacar e invoca o Dragão Negro de Olhos Vermelhos. Yugi no anime diz que é a primeira vez que vê essa carta, e ela é tão lendária quanto o Dragão Branco de Olhos Azuis. No mangá, Yugi comenta que essa carta é tão rara que seu valor de venda é absurdamente alto, chegando facilmente aos 100 mil ienes. Rex explica que conseguiu como prêmio do torneio, e seu atributo é Trevas. Ele não ganha força extra de campo, mas não seria afetado pelo atributo Fogo. Com isso, destrói o espadachim das chamas, deixando o Joey com apenas 65 pontos de vida. Já no anime, Rex explica que teve que trocar muitas cartas poderosas para conseguir obter os Olhos Vermelhos, e usa um equipamento, que eleva o ataque do dragão para 3.000, e destrói ambos os monstros de Joey, alegando que seus vínculos de amizade eram muito fracos, e faz um estrago nos pontos de vida, deixando no anime com 235 pontos restantes. Isso abala muito Joey, e a pergunta se ele ainda teria alguma chance de vitória. Yugi revela que sim, e pensa que a única forma de vitória seria ativando o Mago do Tempo. No mangá, Yugi explica que o Mago do Tempo pode ser usado como um dragão bebê para formar o dragão milenar, mas ele tem outro efeito se jogado sozinho, mas era um risco, pois o efeito poderia destruir seus monstros, mas era a única jogada possível, mas ele precisa arriscar. Rex percebe que o Mago do Tempo seria um risco, mas sabe que Joey não sabe o seu real potencial, e provavelmente foi a carta que derrotou o Mai. E como ela estava enchendo o saco, Rex propõe uma aposta. O vencedor do duelo iria ficar com a carta do perdedor, e no caso de Rex ele ficaria com o Mago do Tempo. Joey tinha esquecido que tinha jogado ele. Rex continua oferecendo em troca o Dragão Negro de Olhos Vermelhos. Joey pensa na grana, mas o que chama a atenção dele é que Mai e Rex começam a discutir por conta do Mago do Tempo. Enfim, ele se toca que para ele ter feito essa oferta, o Mago do Tempo deveria ser uma carta muito valiosa, não apenas porque Yugi o presenteou, mas sim por seu efeito. Joey concorda com os termos e decide apostar tudo, usando o efeito do Mago do Tempo, mesmo não sabendo o que poderia acontecer. E a roleta começa a girar, e sabemos da sorte absurda de Joey, e ele consegue ativar o efeito que destrói os monstros do oponente e aplica o prejuízo baseado nos pontos de ataque aos pontos de vida, e com isso fossiliza as criaturas e os pontos de vida de Rex, sendo o vencedor e agora portador do Dragão Negro. O mangá se encerra por aqui. No anime, a cena continua com Joey indo tentar abraçar Tristan, que devolve a cacetada que recebeu mais cedo, com uma paulada nos dentes de Joey. Ambos começam a discutir, e Thea percebe que essa era a forma deles expressar carinho um pelo outro. O episódio continua, mas isso será material usado para o vídeo de semana que vem. Agora vamos olhar o jogo que Takahashi preparou, que utiliza cartas de baralho, moedas e uma folha quadriculada. Pelo que entendi, é uma espécie de xadrez, onde a batalha é decidida pelo naipe. Vence aquele que capturar o Coringa ou destruir o exército do oponente. Parece ter potencial. E é isso deles. É interessante como o anime tenta expandir o duelo e ao mesmo tempo elaborar uma lore dos personagens. O único ponto que eu não curti, Joe é muito subestimado, e o anime reforça isso ainda mais com piadinhas ou aumentando as mancadas, quando claramente ele sabe como duelar. Mas é isso aí, duelistas. Semana que vem tem mais. Gotcha! E com imenso prazer que finaliza esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer a você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas. Espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe seu joinha. Caso não, deixe seu dislike. Mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, duelistas!